Coisa linda, meus amigos, começando mais um dia por aqui. Estamos em Cuenca, no Equador. Estamos acordando aqui em nossa casinha, que tem cerca de 3 metros quadrados, mais ou menos. Já faz mais de 1 ano e meio que a gente mora dentro desse carro. E hoje a gente quer mostrar algo que acho que a gente nunca mostrou com muito detalhe, que é a nossa rotina 24 horas morando no carro. E cada detalhe que a gente tem que fazer vivendo dentro desse pequeníssimo espaço. Quando acordamos de manhã, a primeira coisa que fazemos é ter que arrumar a nossa cama, como em qualquer casa, para ficar com o ambiente ordenado. Só que no nosso caso, a nossa cama ocupa praticamente 2/3 da nossa casa. Então, para ganharmos um pouco mais de espaço, precisamos recolher a nossa cama, tirar ela do formato cama e deixar ela no formato sofá, desse jeito. E depois de arrumar a cama, agora vamos fazer nossa higiene pessoal, escovar o dente e lavar o rosto. Só que temos um problema, nós vivemos em um carro. E diferente de uma casa, nós não temos água em abundância nas torneiras. E agora nós temos um problema ainda maior. Algum tempo atrás, as nossas caixas de água que ficavam embaixo da Kombi quebraram. E nós estamos sem água na nossa torneirinha aqui. Por isso, nós estamos improvisando com garrafões até que a gente consiga resolver isso, que já está encaminhado. Bem, para começar o meu dia, eu não sei vocês, mas eu preciso tomar um bom café. A Ana não é fã de café, então eu faço todos os dias o meu café só para mim mesmo. Esse aqui é nosso filtro de água, onde a gente consegue pegar água de qualquer lugar da rua e colocar dentro desse filtro, ele filtra a nossa água. Aí eu coloco isso aqui, potinho de café, cafezinho dentro, bastante café, porque ninguém merece café fraco. Opa, acho que foi demais. Tá bom, chega. E aqui em cima, onde eu guardo o café, é onde ficam todos os nossos temperos, sal e tudo que a gente precisa de condimentos para cozinhar. E esse paninho ele fica aqui na frente, ó, para conseguir segurar os potes. Quando a gente tá andando, o pote não cair para frente, então ele fica bem preso com esses panos aqui. E enquanto o Anderson está ali na cozinha fazendo o café dele, eu estou aqui, no lado de cá, que podemos chamar de quarto, e vou fazer a minha skincare matinal. Todas as nossas coisas ficam nesse lado do nosso armário, que é o nosso guarda-roupa. Amor, tô indo pro quarto. Tá bom. Cheguei. Foi rápido. Tomar um cafezinho, fi. Tá pegando solzinho aí, fi? Tá pegando solzinho aí? É.
E depois a gente arrumar a cama, organizar a casa, o espaço que nós temos aqui para nós dois é basicamente esse daqui. Um de nós fica aqui no banquinho, no cantinho de pensamento, sentados entre a pia e o fogão, na cozinha, e o outro fica ali no lado do quarto, sentado no banco. E a Fifizinha fica aqui também. E o espaço de livre, o espaço de piso que nós temos é esse daqui. E aqui na entrada da nossa casa tem um tapete de entrada e tem essa bolsinha escrito Roam, onde nós temos 2 vassourinhas e os nossos calçados que ficam aqui para ficarem organizados, porque quando você mora numa casa tão pequena, organização é tudo. Venha, Fifizinha, venha. Venha, meu amor. E uma dúvida constante que a gente tem por aqui também é: quando vocês acordam, vocês não vão ao vaso fazer os trabalhos matinais? Sim, nós temos um pequeníssimo banheiro químico portátil que se chama porta-pote e a gente usa ele para fazer nossas necessidades. Só que tem uma hora que ele enche, como hoje. Então hoje a gente não pode mais usar ele porque a gente tem que descarregar ele em algum lugar. E é isso que vamos fazer agora. É sempre uma pequena aventurinha fazer isso. Essa aqui é a parte de cima do porta-pote, onde a gente senta, faz as necessidades e cai num compartimento de baixo. Essa aqui é a descarga, que a gente pressiona ela aqui, a água sai por aqui porque nessa partezinha aqui tem água, então a água limpa essa região. E essa aqui é a maletinha onde ficam todos os resíduos das nossas necessidades. Essa aqui é chamada a maleta do novo rico. A gente tá carregando coisas aqui que ninguém sabe o que tem dentro. Então de manhã a gente tem que resolver essas questões da casa e também já vamos aproveitar para levar a Fifi, nossa cachorrinha, a dar uma voltinha. Nem sempre o quintal da nossa casa é tão lindo quanto essa cidade que nós estamos hoje, mas aqui é um lugar bem gostoso para poder viver, morar tranquilo, uma qualidade de vida imensa. Tem um bosque próximo com um rio. Se quiser coisas para comprar, tem uma cidade também que é próximo. É assim o equilíbrio do urbano com a natureza, o antigo e o moderno numa cidade só. Muito legal aqui. Acho que pode ser. E pra gente poder descarregar o porta-pote, a gente tem que achar um banheiro público e parece que aqui no parque tem um banheiro público. Então a gente usa o vaso do banheiro público para descarregar essas necessidades feitas por nós outros. E vamos achar aqui. Por falar em merda, a Fifi também aproveitou este momento Para deixar a contribuição dela. para fazer as suas. E achamos o banheiro público aqui. Agora a gente vai descarregar. Vai ali dentro. É só abrir a garrafa aqui, ó, e jogar no vaso. Esse não é o trabalho mais legal de se fazer. E o trabalho sujo foi feito. Vamos embora. E agora eu tô com fome, então vamos fazer almoço. Nós temos toda a estrutura para cozinhar aqui dentro, mas como o espaço é reduzido, tem que ser tudo bem pensado, bem planejado. Então vamos começar tirando as coisas, a comida de dentro da nossa geladeira, que é uma geladeira de 80 litros da Elber. Ela tem um diferencial em relação às outras geladeiras, que é 12 volts, ela não é 110 ou 220, ela é 12, porque isso economiza muita energia.
E como essa daqui é própria para motorhome, ela tem essa trava, porque senão isso aqui aconteceria. Se você não tivesse uma trava, a geladeira ia abrir o tempo inteiro enquanto o carro tá em movimento. E ela tá cheia. Vamos procurar aqui a comida. Tomatinho, um óleo. Ai, vamos fazer uns legumes salteados. E esse aqui é nosso freezer, olha só, ele é bem pequeno, né? Mas para quem vive num carro, numa casinha de 3 metros quadrados, até aqui ele é grande. E aqui, ó, nós temos uma... descongelou. Acidentes que acontecem numa casa tão pequena também. Para secar o chão, a gente pega um paninho, fica aqui junto com os sapatos. E aí a gente consegue secar nosso enorme chão. Pronto, tá limpa a casa. Rápido. E vamos fazer uma carne moída com macarrão hoje. Aqui, esse lado do armário é o nosso armário de comida. Tá tudo aqui, toda a nossa comida está aqui. Inclusive macarrão. Espaguete? Uhum. Aqui nós temos esse banquinho, que é onde a Ana estava sentada na nossa cozinha. A gente puxa esse banquinho para cá, levanta a nossa mesa que temos aqui. Ela se fixa aqui nesse lado. E nessa bancada a gente consegue picar os alimentos e trabalhar melhor. Então eu vou sentar aqui, ó. Aqui. Nessa gaveta de baixo é onde nós temos tudo que a gente tem na cozinha tá aqui, né, amor? Toda a nossa louça de cozinha. Toda a nossa louça. Essa aqui é a nossa tábua pra gente picar os alimentos. Isso aqui é como nós organizamos nossos talheres, que foi feito pela minha sogra, dessa forma aqui. Então a gente consegue sempre deixar organizados os talheres, a colher, o garfo, a faca, bem bonitinho, sem ficar desorganizado e tudo jogado dentro da gaveta. E também não fica fazendo barulho. E não faz barulho. Então pra gente recolher, ó, é só dobrar aqui. E esse cordãozinho é só amarrar ele aqui. Pronto. Aí coloca ele dentro. Esse maior é onde ficam nossos talheres maiores. Então aqui, a gente vai pegar a faca boa. Bom, e agora que o auxiliar já fez o mise en place da comida... Ah, tá bom, auxiliar. É hora do chefe. É o mais importante de toda a comida. É hora do chefe assumir o controle e realmente fazer a magia acontecer na cozinha. Muito obrigada, auxiliar, pelo seu serviço. Quando precisar lavar a louça. Obrigado. Bom, gente, o nosso fogão é um fogão com 2 bocas. Tá meio sujinho, por favor, ignorem. E um forno da Venax. Ele funciona a gás e nós temos um botijão de 13 quilos. E eu vou dizer pra vocês que o forno, olha, eu amo esse forno e eu não abriria a mão do forno. Ele é, assim, muito, muito bom ter ele. Não só para cozinhar, mas também como um espaço extra de armazenamento. Armadilha, cuidado. Armadilha. As nossas panelas e formas ficam aqui dentro e também a nossa bacia de plástico. Fica tudo aqui, ó, porque nós não temos espaço suficiente dentro dos armários. Então esse aqui é o único lugar onde as nossas panelas servem. E aí, ó, eu vou utilizar 2 panelinhas hoje. 3, na verdade. Não, vai ser só 2. Aqui. Essa grandona. E tampa de panela é um negócio que sempre incomoda. Não tem espaço para guardar, por isso que essa panela grande não tem tampa. E aí, como tampa provisória barra definitiva, nós usamos um prato, que é só para ser a tampa. O crochêzinho que tava junto é um carro, então esse fogão se mexe. Quando a gente tá dirigindo, ele bate e faz barulho. Então a gente coloca o crochê aqui entre essas partes de metal para que não faça barulho quando nós estamos dirigindo. E a Ana vai cozinhando aqui. E a nossa vida dentro de um carro, o que acontece? Nem sempre a gente tem as melhores paisagens. Por exemplo, hoje a gente está parado na frente de uma faculdade. E ali estão os alunos saindo da universidade. Olha lá.
Uma galera saindo da universidade ali, cheio de gente ali na frente. E nós temos o nosso universo aqui dentro, onde tudo se muda. É a nossa casinha, é o nosso espaço. Aqui dentro tá tudo bem, aqui dentro a gente tá em casa. E é muito legal porque a gente tá com um condomínio de motorhomes aqui, de pessoas que têm casas rodantes. Tem aqui os Encaracolarte, que são da Argentina. Ali tem a Isa por aí, Chicos de la Ruta. Tem mais um carro ali que eu não sei o nome. O Rodrigo e a Gi estão aqui ainda. E lá na frente tem um alemão. E essa é a vizinhança que compõe hoje a nossa vida aqui na nossa casa, que sempre muda o nosso quintal, sempre mudam os nossos vizinhos, e a estrada tem um pouco disso. Além do desapego que a gente teve quando nós saímos do Brasil para viver esse estilo de vida, tem um desapego também com as emoções e as próprias pessoas que a gente vai conhecendo no caminho, porque cada um que tem a sua casa rodante tem uma direção, uma caminhada, e a gente passa experiências juntos com algumas pessoas durante um tempo, depois cada um tem que seguir a sua jornada, a sua caminhada, e assim a gente vai conhecendo novas pessoas, novas culturas. Todo dia a gente é colocado numa zona de desconforto que ao mesmo tempo ela é muito gostosa porque nos faz viver intensamente a vida. É da hora. Enquanto a gente tá aqui cozinhando, olha quem tá pedindo comida. É, a comida da Fifi fica aqui atrás, do lado do porta-pote. Vou pegar aqui. Ô, Fifi. Fazer toda uma mudança na casa pra conseguir alimentar a Fifizinha. Vem, você quer comida, meu amor? Você quer comida? Ela sabe que são sempre dois copinhos, né? Vou levar o lixo. Começou a fechar o tempo por aqui, tava um solzão bem lindo. E vou jogar o lixo aqui na frente da faculdade. Começando a chover por aqui, vamos fechar a casa. Fechar as portas. Por isso eu vou tirando a água do macarrão que ficou pronto. Nós não temos escorredor de macarrão e também não temos interesse em comprar porque nós não temos espaço para guardar, como vocês já puderam ver. Então eu faço do jeito tradicional, que é com o prato em cima. E tá pronto por aqui. Só para finalizar vou colocar salsinha e cebolinha. E a comidinha ficou pronta, macarrão com carne moída e legumes salteados na manteiga. Vamos comer. Fechar aqui. Sair do modo cozinhar para o modo sofá. Bota aqui em cima. Tá bom? Aí eu te ajudo. Antes de puxar, deixa eu levantar aqui o colchão. Ó, Fifi. Nossa, tô cheio. Também tô. A Fifi também tá cheia. Tá cheia. Ai. Ui! Caraca! Nossa! Meu, caiu muito perto. Caraca, que susto! Nossa, caiu no parque isso. Ó, os carros com alarme disparando. Caraca, meu. Nossa, foi muito perto. Ô, Fifi! Disparou, Fifi. O que aconteceu aí, Fi? Tá com medo, bicho?
Uhum. Caraca. Nossa. E agora a gente tá aqui numa situação que está chovendo. Então, como está chovendo, a gente não tem mais bateria, não dá pra gastar energia, então a gente não consegue ligar nossos notebooks, nossos computadores para trabalhar. Também não podemos sair porque afinal está chovendo e trovejando muito lá fora. O que você acha? Vamos assistir um seriado? Sim. Vai passar o tempo. Mas o ponto bom é que esse barulhinho de chuva, um friozinho de 14, 15 graus mais ou menos que tá aqui, dá vontade de ficar deitado, assistir um seriado, porque é a melhor coisa que a gente pode fazer agora. A gente está conseguindo pegar o Wi-Fi da universidade, por isso estamos com internet. E aí a gente está assistindo, começamos a assistir essa série aqui, The Witcher. E estamos gostando bastante. Vamos continuar a ver. E a chuva deu uma trégua por aqui, então vamos aproveitar esse momento para ir lá no centro de Cuenca tomar banho. Ducha! Essa mochila que a Ana tá carregando aqui é a nossa mochila de banho. Tudo que a gente tem de toalha, shampoo, sabonete, vai tudo dentro dessa que é a bolsa do banho. A clássica mochilinha do banho. Aqui em Cuenca a gente consegue observar bastante de ferraduras de cavalo na frente dos portões das casas. No Brasil, dizem que ferradura traz sorte. Então, não é raro você ver ferraduras presas nas portas. Mas aqui eu não sei se é pela mesma razão. Acredito que sim, né? Para trazer sorte para os moradores daquela casa. Olha que linda essa pintura. E depois de quase 30 minutos andando para chegar aqui no centro histórico de Cuenca, atravessar, chegamos aqui nos Banhos Calientes 10 de agosto, porque como nós não temos um chuveiro com água quente dentro da nossa pequena casa, a gente sempre tem que buscar um lugar público ou algum tipo de chuveiro para a gente tomar um banho. E esse chuveirinho é muito bom. Nós estamos tomando banho aqui desde quando nós chegamos em Cuenca. Então vamos ali tomar um banho quente. O lugar é bem curioso ali, não sei, parece um condomínio. É um condomínio bem antigo, que já teve algumas coisas que não sei o que é. Tem umas tralhas aqui e no fundo que fica a ducha pública. E aí a gente paga $1,50 para conseguir usar essa ducha. Olha que lugar esquisito, né? É tipo um cortiçozinho. E essas aqui são as portas de cada banheiro. A Aninha tá pagando ali. Pagamos aqui nosso chuveiro. E agora vamos buscar uma ducha. Essa aqui, amor. Essa aí a gente foi aquele dia? Foi. Essa aqui talvez seja melhor. E uma grande habilidade que tem que se adquirir quando toma banho em banheiros públicos assim é de você conseguir tirar a roupa, não deixar a roupa molhar nesse chão, colocar a roupa pendurada, botar a sandália, ligar o chuveiro, tomar banho, depois colocar a roupa seca sem molhar ela no chão. De novo. É uma grande aventura, né? Muitas habilidades, sim, banheiros públicos. E depois desse banho, meio mais ou menos, a água não esquentou bastante, conseguimos tomar banho e fugir até a Kombi a tempo de começar a chover novamente. Tá chovendo agora e a gente tá com fome e resolvemos fazer um teste, fazer algo que a gente nunca fez antes em nossa vida na estrada. A gente fez um cadastro nesse aplicativo aqui, ó, que se chama Pedidos IA, que é tipo a Rappi deles aqui. E fez um pedido. A gente ganhou, como a gente se cadastrou pela primeira vez, nós ganhamos um cupom de desconto que nos dava 70% de desconto. E a gente pediu aqui, ó, uma sobremesa do McDonald's, que é esse combo aqui, que custava R$12,99. Com cupom de desconto ficou R$6,25. E aí vem 20 nuggets, Oreo, um monte de porcaria para comer no dia de chuva. Só que a gente não tem um endereço fixo.
como, né, as pessoas normalmente têm uma residência com um endereço fixo. A gente teve que botar aqui, ó, e que a gente tá numa Kombi amarela em frente a essa escola e há muitos motorhomes, casa rodantes, estacionados pela rua. Colocamos isso como referência, mandamos uma mensagem aqui pro entregador também e vamos ver se... se vai chegar. É a primeira vez que nós pedimos delivery na Kombi, nunca havíamos pedido antes, nós não temos muito costume, então também estamos um pouco nervosos para saber se vai chegar ou não e se vai dar tudo certo. Ó, tô achando que vai dar boa, hein? Tá se movendo. Olha lá. Vai dar boa, rapaziada, vai dar boa. Ixi, tá chegando aí já. Eu vou ali pra rua já. Ele tá quase chegando aí. Sí, ¿cómo está? ¿La primera vez que entrega así? Sí, deja ponerme con frente, ¿eh? Sí, sí. Vivemos en la ruta, estamos há mais de um ano en la ruta. La ruta. Sí, desde Brasil. Pasamos por Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia, Perú, ahora Ecuador, hasta Alaska. Alaska. Sí. La Kombi. Sí, Chigala. sí. E aí conseguimos nossa entrega. Manda um saludo a Brasil. Saludos para Brasil. Gracias, hermano. Tchau. Dale, chao. Gata. Chegou! Caramba, que pacotou! E não é que deu boa? Deu certo! Recebemos nosso delivery no Kombi, no meio da rua. E ele disse que foi a primeira vez que ele entregou pra alguém assim. Eu acredito. Eu acredito. Ó, Mas deu certíssimo. deu certinho, deu com desconto, deu $6 e acho que a gente fez uma boa compra. Tem muita besteira aqui. Muita besteira. Fazia muito tempo que a gente não pegava um dia de chuva pra comprar besteira e ficar vendo série, ficar assim, relaxando, suave. Nossa, eu tava precisando disso. De ficar assim de boa num diazinho de chuva, só escutando barulhinho. Faz falta, né? Faz falta. Fazia tempo que a gente não fazia isso. E aqui, ó, veio, vamos ver. Aqui veio batata. É os nuggets. Ao contrário aqui. Ó, veio 20 nuggets, tem mais uma caixinha com 10 aqui. E 2 McFlurry, aquele de óleo. Olha isso, meus amigos. Caraca, a gente tava precisando disso, meu Deus do céu. Olha isso. Agora a gente vai destruir isso aqui. E é isso aí, meus amigos, por aqui já lavamos a louça, secamos, a pia agora tá bem limpinha e a gente queria mostrar pra vocês que a vida na estrada, pelo menos a forma como a gente vive a vida na estrada, não é todo dia pegar a estrada, não é todo dia fazer uma grande aventura. Tem dias que a gente quer ter um dia assim como a gente teria numa casa fixa. Que é um dia mais tranquilinho, simplesmente ir mais devagar, aproveitar o dia. Só que mesmo nesses dias nós ainda temos que nos virar e fazer algumas pequenas coisinhas que quando a gente tá numa casa fixa, a gente nem se preocupa. E nosso dia hoje foi assim, com chuva, frio, pequenas manutenções diárias, coisas que a gente tem que fazer todos os dias pra gente conseguir viver dentro desse espaço de 3 metros quadrados aqui e também a gente construir no meio disso, né, os nossos momentos de lazeres, assim como todas as pessoas no mundo têm. E por hoje a gente vai se despedindo de mais um vídeo, de mais um dia e até a próxima, meus amigos. Tchau! Dá tchau, Fifi! O Fifi já tá na cobertinha, só o nariz fora.